Eu tenho todo o interesse no teu enriquecimento. O diamante é diamante porque ele é escasso, que compra anos de vida. São excelentes empreendimentos esses, né? Fantásticos. Olá, eu sou Francine Borges, corretora de imóveis, e hoje vamos dar início a uma conversa muito especial sobre um tema que tem transformado o nosso litoral de Santa Catarina, falando de mercado imobiliário. Estou aqui com a Cláudia Toniazzo, falei correto? Isso, uma pizza. Cláudia Toniazzo, que é corretora e estrategista imobiliária, reconhecida por sua leitura de mercado e pela forma consultiva com que conecta investidores e construtoras em projetos de valorização global. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada pelo seu tempo. A palavra é sua. Muito obrigada, Francine. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje, trazer esses temas pertinentes do mercado imobiliário, né, do litoral norte de Santa Catarina, que é hoje que está em voga e tem aí uma predisposição fantástica para os próximos anos também. Então, eu espero poder colaborar. Com certeza. E vamos direto à primeira pergunta, né? Quem é Cláudia Toniazzo na experiência do mercado imobiliário hoje de Santa Catarina? Cláudia Toniazzo é uma pessoa que vem com uma bagagem de outros mercados, né? E isso fez com que, ao chegar na corretagem, eu já chegasse com uma bagagem que me trouxesse mais facilidades, né? Então, na corretagem é muito difícil que alguém chegue cru. Geralmente é alguém que já passou por um outro mercado, que já tem uma experiência. Isso é fantástico, isso é fantástico. Então, hoje a Cláudia Toniazzo, no mercado imobiliário do litoral norte de Santa Catarina, é uma pessoa que traz bagagem, que consegue entregar soluções e que busca genuinamente o enriquecimento dos clientes. Então, eu sempre digo para os meus clientes, eu tenho todo o interesse no teu enriquecimento. Porque se meu cliente enriquece, eu enriqueço também. Com certeza. Então, eu vejo muita técnica, né? Eu vejo vários vídeos e cursos, técnica de abordagem, método para venda. E eu digo, gente, a melhor técnica, a melhor abordagem, o melhor curso que existe é o sentimento genuíno de entregar valor. É o sentimento genuíno de se importar com o teu cliente. Então, hoje, no mercado imobiliário de Santa Catarina, eu me diferencio pelo sentimento genuíno de entregar valor para os meus clientes. E eu, pelo que percebo, pelo que conheço um pouco da Cláudia, ela traz realmente um conhecimento muito aprofundado para o cliente. Então, falando em conhecimento, vamos já ao tema. É o efeito global, como grandes marcas e celebridades estão reconfigurando o valor do mercado imobiliário em Santa Catarina, o que explica o boom do empreendimento de alto padrão no litoral norte de Santa Catarina nos últimos anos. Nós temos algumas situações que aconteceram em Santa Catarina que têm um pouco a ver com sorte. Cláudia, mas são números, sim. Eu falo muito da questão lógica, né? Nós precisamos ter uma cabeça que entenda a moeda global. E aí eu trago até nas minhas redes sociais questões de literatura para entender geopolítica, geoeconomia. Muitas questões em relação a isso são racionais. Mas tem algumas coisas que aconteceram com Santa Catarina que é sorte. Então nós temos uma geografia que nos ajudou. Hoje, se tu parar e observar a geografia da Baía de Balneário Camboriú, e a Bahia que compreende, por exemplo, Itapema e Porto Belo, é uma geografia fantástica. Nós temos Mata Atlântica imediata, um mar lindíssimo, verde esmeralda, que é um conjunto de fatores orgânicos que trazem essa coloração em um mar calmo, com água cristalina, com água quentinha. E aí nós temos questões logísticas que facilitam. E tudo isso é bonito, mas eu encontro no Nordeste. Mas nós temos questões logísticas, nós estamos entre dois aeroportos importantes. Nós temos uma questão portuária, né, logística imediata em Itajaí, e isso por si só já agrega muito valor. Nós temos incentivos a centros de distribuições, nós temos várias questões econômicas que corroboram com a questão do turismo. Por isso que se tornou uma moeda extremamente rentável, porque eu não dependo do turismo, mas eu tenho como um plus. Então eu costumo dizer que eu trabalho com uma moeda bonita. É como se eu trabalhasse com uma criptomoeda em termos de valorização, tirando quando ela oscila, mas é uma oscilação somente positiva.
Ao passo que é uma moeda bonita que eu posso usufruir. Então eu posso comprar uma moeda bonita, que é tijolo, que é a moeda mais estável que tem, e eu ainda no final disso, quando fica pronto o meu imóvel, eu ainda posso usufruir de um imóvel lindíssimo, uma moeda lindíssima. Então, dentre as moedas que nós temos, renda fixa no banco, ações, criptomoedas, e não desmerecendo outras moedas, cada situação é uma situação, e muitas vezes eu indico aos meus clientes, né, fazer um spread desses valores, direcionar esses valores de forma diferente. Mas, obviamente, dentro do que é mais seguro, é o tijolo. E o litoral de Santa Catarina, ele sofreu um fenômeno que é um tijolo de alta valorização. Então, eu tenho uma moeda muito bonita e eu tenho, sim, aspectos de sorte em termos de geografia. Eu costumo dizer que Deus foi com a cara de Santa Catarina. E não era assim. Tu lembra, Fran, que há anos atrás, Santa Catarina era o patinho feio. Era o menor estado, né? Era o menor estado. Tu pegava no sul, todo mundo se referia ao Rio Grande do Sul, ao Paraná. E tem Santa Catarina. Ninguém sabia onde era Santa Catarina, Ninguém né? sabia. Ou era Rio Grande ou era Paraná. Exatamente, era tipo o meio do caminho. Tem que passar por Santa Catarina, tem curva. Era aquela história. Me lembro que eu trabalhava no agronegócio. Todo mundo falava, não, nós temos ali, né, o Rio Grande do Sul e o Paraná, que são grandes cenários, mas tem que passar por Santa Catarina. E hoje, Santa Catarina virou a menina dos olhos. Sim, a cereja do bolo, como você já falou. A cereja do bolo, o camarote VIP. Por quê? Dentre tantos contextos geográfico, econômico, político, nós ainda tivemos a pandemia. E a pandemia mudou o comportamento do consumidor, mudou o comportamento da qualidade, do que a gente espera de qualidade de vida, mudou o comportamento da moeda. Então foi uma série de fatores que transformou Santa Catarina no que ela é hoje, né? Você falando de transformação, né, e a gente falando do mercado imobiliário de Santa Catarina, tem muito a questão agora do luxo, né? Santa Catarina está se transformando, né, no que dizem a próxima Dubai, né, a Dubai brasileira, enfim, e isso remete muito ao luxo. E o próprio conceito de luxo, acho que tem se transformado também, né? Muito. Eu, quando penso em luxo, me vem alguma coisa assim, primeiro muito caro, mas algo muito especial, ou feito à mão, ou feito com materiais muito nobres e muito supérfluos, vamos dizer assim, né? Mas esse conceito eu vejo que está mudando, né? E esse conceito de luxo também está sendo transformado no mercado imobiliário, né? Como que você vê essa transformação do luxo no mercado de Santa Catarina, do litoral de Santa Catarina? Vamos lá, como chegamos ao mercado de luxo e como o mercado de luxo se transformou, né? Hoje, aquilo que eu comentei contigo, o diamante é diamante porque ele é escasso. Então, dentro desses aspectos que eu trouxe da questão da geografia, da arquitetura, nós temos também algumas limitações, que é espaço. Então, torna esses imóveis mais valorizados, obviamente, por ser pouco. É o mesmo que acontece com obra de arte, é o mesmo que acontece com o violino Stradivarius, é o mesmo que acontece com tudo que é pouco, tudo que é raro. Então, nós, com o mercado, né, pungente, com essa transformação do comportamento buscando um bom estilo de vida, uma qualidade de vida, começou a ficar escasso e automaticamente mais luxuoso. Porém, ao mesmo tempo, nós estamos sofrendo uma transformação de sociedade, da mudança do luxo supérfluo, que muitas vezes se transformava cafona, por ser apelativo, né, para um luxo que compra anos de vida. Então, se nós tínhamos lá, há poucos anos atrás, um luxo que se baseava em grandes marcas, eu vou colocar uma bolsa com uma marca desse tamanho, porque eu quero ostentar, eu quero mostrar que eu posso comprar. Isso passou a ficar vazio, porque a China transformou esse comportamento, né? Hoje, qualquer pessoa pode andar com uma bolsa com uma marca desse tamanho estampado nessa bolsa. Muito parecida com uma original? Ou muito parecida, muito fidedigna, né? Até há pouco tempo teve um escândalo de bolsas que eram comercializadas a um valor absurdo e que eram feitas lá pelo mesmo valor da bolsa de R$100. Então, o luxo vazio, só pela ostentação, ele parou de ganhar força. Né? E a geração Z agora vem transformando muito isso, porque a geração Z não tá mais dando muita bola para isso, não. Hoje, se tu pegar a geração Z, eles consomem menos álcool, eles buscam mais uma vida fitness, eles realmente se baseiam naquilo que tem importância, né? O pessoal ataca bastante a geração V e acaba não vendo tudo que eles estão trazendo
de bom, né? Só que às vezes conflitua com o que a gente está acostumado. A gente não está acostumado com essas transformações, né, deles. É fácil atacar, né? Sim. Então, o que acontece? O luxo, pela ostentação, parou de ganhar força. E as grandes marcas reconheceram isso. Tanto é que hoje, se tu olhar para as grandes marcas, elas começaram a injetar muito dinheiro em experiências. O restaurante da marca X, o hotel spa da marca Y, muito mais na experiência do viver. Então, concomitante a isso, principalmente olhando no pós-pandemia e olhando a transformação do luxo, hoje o novo luxo é o conceito wellness, que é comprar anos de vida. Eu compro anos de vida quando eu posso comprar um apartamento em um empreendimento que tem lá sauna, uma sauna fantástica italiana, onde eu tenho quadras de esporte, onde eu tenho, por exemplo, hoje se nós formos pegar o All Resort em Porto Belo, né, com toda uma gama de esportes. Se eu for pegar o Atmosphere da Dow na Praia Brava, que tem um conceito fantástico, ele tem aí uma parceria com uma marca internacional que é a Versace, mas ele não vem com o luxo vazio, ele vem com o bonito, né, o criterioso do luxo, ao mesmo tempo que ele vai trazer todo um ambiente que compra anos de vida com a qualidade de vida. Então hoje o novo luxo é comprar anos de vida. Por isso que o wellness hoje ele está completamente atrelado à palavra luxo. E o nosso mercado está olhando para isso, né? Tem outras empresas procurando entregar isso. Eu acredito que eles estão olhando para essa longevidade, né? Acredito. Quem não está olhando vai ficar para trás, porque a geração que olhava só para o luxo da ostentação, ela está ficando senescente. E a expectativa de vida está aumentando cada vez mais. Exatamente, né? Só que as gerações que estão herdando ou que estão passando a investir, elas já são uma geração que não se contenta com o luxo. Barato. Se tu pegar a própria tendência da moda, como ela mudou, né? Olha a liberdade que hoje a própria geração Z tem de ser como é. Né? O cabelo como quer, a roupa como quer, de preferência sem grandes marcas estampadas. Então eu diria que as incorporadoras, as construtoras que não se adequarem ao que vem, né, agora nesse momento do luxo wellness, vai ficar obsoleto e automaticamente é a lei, né? É a lei do mais forte, é a lei da sobrevivência. Não se adaptou, ficou para trás. Perdeu o mercado. Perdeu o mercado. Cláudia, de que forma então esses empreendimentos, né, como por exemplo o Alvert, o ecossistema Neymar Júnior, afetam a região? São excelentes empreendimentos esses, né? Fantásticos. Até nós gostaríamos de poder passar mais informações sobre eles, mas ainda algumas nós não podemos, né? Então, eu diria que a região atrai eles, o público da região atrai eles e eles impactam a região. Então, quando eu tenho, por exemplo, um ecossistema Neymar Júnior vindo para a região de Porto Belo, que impacta em toda a Costa Esmeralda, eu entrego o princípio wellness, o princípio do esporte, o princípio integrativo, o princípio nivelo convivência. Hoje, se a gente observar os condomínios, eles criam ecossistemas, tal qual é o nome do empreendimento. Eles criam ecossistemas de convivência. Hoje, por exemplo, se tu vai botar o teu filho numa escola, tu vai pensar no networking que vem com isso, né? E em que nível de convivência tu quer que teu filho esteja inserido. Então, quando nós temos empreendimentos como o ecossistema Neymar Júnior, como o Alvert Resort, como o Atmosphere, quando nós temos esse nível de empreendimento, fora o básico, é claro, que é a geração de empregos, a geração de renda, o que aumenta consequentemente, né, o PIB, o Produto Interno Bruto, a valorização da região, é o impacto como um todo, é o impacto à vida das pessoas como um todo e eu nivelo lá em cima. Acima disso, o que nós vamos ter? Uma região que entrega esse nível de empreendimento, atrelado a esse nível de nome, de renome internacional, eu entrego tudo, eu entrego o máximo do que uma região pode ter em valorização. Maravilha. Então, falando também sobre impacto econômico e valorização, né? Como que esses empreendimentos influenciam no valor do metro quadrado e na percepção do mercado na região? Obviamente, falando novamente em nivelar o mercado, quando eu puxo para cima e eu trago o pessoal para cima, quem está atrás vem junto, né? Então, eu impacto o mercado porque eu entrego mais dentro da região. Digamos que eu tinha lá um terreno
que era baldio, que não estava sendo utilizado, e de repente tu chega lá e tem um condomínio num sistema de resort com golfe clube iluminado, com os grandes nomes do golfe atrelado a isso, imediato a isso, nós temos o ecossistema Neymar Júnior. Obviamente tudo que está ao redor impacta. Obviamente que eu tenho lá o público atrelado a esses grandes nomes, como é o próprio Neymar, eles vêm para cá. Aí eles têm a mão de obra que os atendem. Então eles podem não comprar dentro daquele empreendimento, mas todo o impacto que vem ao redor puxa para cima, né? E isso acontece em qualquer local que a gente botar um empreendimento. Se um empreendimento puxa todo o elástico de valorização da região, imagina quando nós temos 4, 5, 6 subindo ao mesmo tempo desta dimensão. E cada vez mais o nosso litoral está atraindo esses grandes nomes, né? As grandes marcas, porque o que acontece, Fran? Há poucos anos atrás, era o litoral, eram as construtoras daqui que buscavam esses grandes nomes. Ei, olha para nós somos uma boa região, nós estamos atraindo atenção, nós temos uma geografia muito boa, nós temos uma qualidade de vida. Hoje são as grandes marcas que querem se atrelar a esse litoral. E aí começa também um pouco da barganha, né? Essa disputa por quem vai conseguir estar aqui. Então, como você falou lá no início, que nós temos aí, né, esse título de uma Dubai brasileira, eu diria que é melhor, eu diria que nós estamos indo para um caminho de Mônaco. Nós estamos indo para algo ainda que entrega ainda mais, né? Nós temos algo muito mais da La Dolce Vita do que só ostentação. Nosso litoral, ele não entrega só o luxo e a ostentação. Em alguns pontos, obviamente, nós temos um luxo fantástico, mas nós temos um luxo rico, e rico naquilo que é importante, que é a qualidade de vida. Cláudia, que papel os investidores early adopters têm nesse ciclo de valorização? Eles têm a melhor parte, né? Então, quando eu tenho um investidor que ele é incipiente, que ele está aprendendo a investir, a gente passa por aquilo que eu digo que a gente tem que catequizar ele sobre como funciona o empreendimento, como funciona o investimento. Então, geralmente ele é mais receoso, né? Quando eu tenho um investidor que já é um early adopter, que ele já liga e diz, Cláudia, eu não quero a planta, eu quero o desenho da planta, eu quero chegar muito antes, a planta precoce. Ele já fica com a melhor fatia do bolo, obviamente. Então, por exemplo, se tu pegar alguém que nunca investiu em imóveis, ele vai ter aquele comportamento, poxa, mas se não tem nem fotos ainda do que vai ser o empreendimento, eu não, né, estou com receio. Já o early adopter não, ele já quer dizer, não tem fotos ainda, não tem nada, não, então é esse que eu quero. Porque ele vai pegar a raiz quando está sendo lançado. Só que justamente por ele ser já um investidor que entende como funcionam os investimentos imobiliários, ele já vai entender no que ele tem que se basear, que é na segurança da construtora. Ele olha a construtora. Quando ele conhece, quando ele investiga, quando ele entende quais são as documentações que a construtora precisa ter em dia para ter uma credibilidade, um histórico, aí ele consegue pegar um planta precoce e aí sim surfar a melhor valorização. Nós temos alguns, para que você entenda, ao longo da valorização do planta, nós temos um salto no início, né? Antes do lançamento, ali no pré-lançamento e lançamento, nós temos uma curva de valorização acentuada crescente. Quando o empreendimento está sendo construído, nós temos uma tendência a estabilizar e a ter uma crescente um pouquinho menor. E pouco antes de entregar, ele tem um outro salto. Então, os early adopters geralmente ficam aqui, eles querem estar na ponta, eles ficam com a melhor fatia do bolo, é onde eles pegam a melhor valorização. Eles sabem que é onde eles ganham mais, né? Exatamente, e tem outra questão, eles fogem da questão do imóvel pronto, que já vai gerar uma guia de ITBI, já vai aparecer nas tributações, já é um imóvel, ele já compra, na verdade o early adopter ele vai comprar um contrato de gaveta, então ele foge de muita questão tributária, e ele consegue ter um investimento rendendo bem sem estar pagando muito imposto sobre ele. Porque tem aquilo que você sempre fala, né? Ele vai pagar um pedacinho do imóvel e a valorização é sempre pelo valor total do imóvel. Né? Eu adoro isso. E vou frisar. Quando a gente tem 50 mil reais no banco, eu valorizo sobre os 50 mil. 50 no banco são Exatamente. 50. Eu valorizo sobre os 50 mil. Quando eu tenho 50 mil para investir em imóvel, eu posso pegar um patrimônio de 500 mil. Porque 50 mil é 10% de 500 mil.
Que é E eu geralmente consigo, a exatamente, entrada. eu consigo comprar com as construtoras dando 10% de entrada. E o resto eu consigo não tirar do meu caixa. Só que eu valorizo sobre os 50 mil que eu dei de entrada ou sobre os 500 mil do valor total. Que Então eu legal. valorizo integral sobre a moeda toda. E é isso que os grandes investidores, né, os mais experientes, entendem. Exatamente. E eles, como que eles podem se proteger para não correr o risco, né? Porque infelizmente a gente sabe que existem construtoras que não são tão sólidas, que infelizmente já deram golpes na região. Como que esse novo investidor imobiliário pode se proteger disso? Ah, então, first of all, a primeira coisa de todas, não achar que ele pode chegar no Google e encontrar todas as informações. Primeira coisa que o investidor tem que fazer é se blindar com um bom corretor que está imerso nessa realidade. E imerso manhã, tarde e noite, não é? Eu tenho outras profissões e trabalho também como corretor. Não, né? E aí, junto a um bom corretor que preze aí pela segurança, pela documentação, que entenda o que é um patrimônio de afetação, que entenda o que é uma incorporação, e que, junto a isso, consiga buscar documentos da construtora para conhecer como é que é esse contrato social, né? Se está declarando algo próximo do que seria o VGV da obra que ele está prometendo, né? Então, tem que ser, com certeza, associado a alguém que está imerso nessa realidade. É a melhor forma de se blindar. E esse é um diferencial que você apresenta, né? Porque você realmente vai muito a fundo, né? Vou muito a fundo e eu digo que eu tenho a capacidade de demitir clientes, né? Eu não aceito todos os clientes. Quando chega até mim um cliente que ele não escuta o que a gente fala em termos de cautela, ele é perigoso para mim, porque eu assino junto os contratos. Então, para mim é muito importante estar muito ao par de quem são as construtoras nas 3 listas que eu sempre falo, a minha lista que eu não vendo nem se me pedir, a lista que eu até vendo, mas eu deixo a pessoa ao par da situação da construtora, e a lista que eu vendo tranquila. Então, se o cliente vem lá pela lista que eu não vendo nem se me pedir, eu vou dizer, não sou a melhor corretora para te atender. Tem vários corretores na região, talvez é melhor você ir para um colega, né? Eu não assumo esse risco junto, eu só preciso de uma venda errada para queimar o meu nome, né? E quando eu vou para a lista da construtora que eu deixo ao par, ainda assim a pessoa assume esse risco. Então a melhor coisa na corretagem é trazer tudo de forma muito clara. E aí vai, né, do crivo do cliente saber que a corretagem não é um trabalho amador, né? Se alguém executa ele de forma amadora, ok, mas a maior parte dos corretores são seríssimos e fazem um trabalho de integralidade. Um trabalho burocrático é quem faz o filtro para que tu faça um bom investimento. E eu costumo dizer também que os meus clientes se tornam vitalícios, né? Nós temos investimentos que vão durar 10 anos, né? Dentro disso, esse empreendimento, esse investimento, ele vai ter rendimentos que vão possibilitar outras compras. Então, eu não tenho interesse em vender um imóvel só para o meu cliente, eu tenho interesse em escalonar, enriquecer ele, escalonar para que a gente cresça juntos. Então, um trabalho de parceria. Maravilha. Cláudia, onde você acredita que está o próximo hotspot de valorização do litoral norte? Uma boa pergunta, boa pergunta. Então, o pessoal especula muito os arredores, né? Então, nós temos ali cidades que performam muito bem, que já tem o mercado imobiliário bem consolidado, o mercado financeiro imobiliário, né? Nós usamos o metro quadrado como mercado financeiro. Então, nós temos ali Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú e Praia Brava e Itajaí, que tem esse comportamento. E especula-se muito os arredores. Eu costumo dizer que eu vendo imóvel na planta, eu não gosto de vender cidade na planta. Então, a gente tem que olhar, às vezes, pelo que é vendido como hotspot, se o plano diretor não é simplesmente de uma cidade na planta. Principalmente quando a gente olha para os próximos anos. Implementação da reforma tributária, instabilidade geopolíticas. A melhor que tu faz é pegar o que já tem nas cidades consolidadas. E dentro dessas cidades consolidadas, aí sim ver o que é que está mais valorizando. Então, hoje, quando a gente olha Porto Belo, com o próprio Viva Parque, que é fantástico, Alvert Resort, ecossistema Neymar Júnior, o que nós temos ali já é fantástico, o que já nos dá uma previsibilidade dos próximos anos, né? Nós não estamos falando de 10 anos, nós estamos falando de 2 a 5 anos, que é um prazo fantástico. Quando a gente olha a valorização da Praia Brava, é maravilhosa. Hoje o que nós temos já em andamento é muito bom, já é um público AAA que busca a Praia Brava. Então,
é um hotspot dependendo do valor que você consegue aportar. Certo? Então, hoje, quando chega até mim um cliente que ele tem um valor melhor para aportar, que ele consegue entrar com uns 500, 600 mil, né, na entrada desse imóvel de 5, 8, 10 milhões, ele é o público da Praia Brava. Quando eu tenho esse cliente que tem um valor menor, mas quer estar também em um hotspot, aí já tem um comportamento de Porto Belo, que vai entregar o mesmo, mas com um fluxo de caixa diferente. E se eu busco, por exemplo, uma boa liquidez com locabilidade, que é a capacidade de alugar bem esse imóvel, eu já olho mais para Itapema e em alguns momentos para Balneário Camboriú. Então, o hotspot muitas vezes depende, Fran, do momento do cliente, do que o cliente tem como aportar. Ou às vezes muito bem também do interesse pessoal do cliente. Do objetivo dele, do objetivo dele. Com aquele investimento. Às vezes o cliente simpatiza mais com uma cidade do que outra. Então nós temos 4 moedas, não são 4 cidades, nós temos 4 moedas em que a gente adapta. O hotspot muitas vezes vai ser dependente da leitura que tu faz do teu cliente. Perfeito, e que você faz geralmente muito bem, né? Já tive o prazer de participar de um atendimento que foi realmente maravilhoso. Muito obrigada. E em quanto tempo veremos o litoral catarinense competir em pé de igualdade com destinos internacionais de alto padrão? Aí nós precisamos observar como está o déficit habitacional. Quando a gente olha para o déficit habitacional da região, ele ainda tem um bom tempo escalonado, né? Nós continuamos tendo uma grande procura. Nós há pouco tivemos um dado oficial nacional sobre o estado que mais recebeu pessoas de outros estados, e isso tende só a crescer. É um mercado que passou a se movimentar. Fala-se em 14 anos de déficit habitacional. Então eu não diria nem que a gente disputa muito com outros lugares, porque quando a gente olha o cenário global como um todo, nós estamos recebendo clientes da Europa com medo da instabilidade que está na Europa. Né? Nós temos muitos brasileiros morando nos Estados Unidos e investindo aqui por algumas inseguranças. Então, eu não diria que a gente disputa com muita coisa, não. Hoje, olhando para o cenário mundial, não só nacional. Nacional nem se questiona, mas olhando em cenário mundial e no médio e longo prazo, nós estamos muito bem. E quais os indicadores que o investidor deve observar para prever o próximo boom imobiliário? Nós temos que olhar para o mercado, nós temos que olhar como vai a movimentação da implementação da reforma tributária e outras questões do governo, como é o Drex, por exemplo. Nós precisamos analisar o déficit habitacional sempre, então o mercado ele tem uma fluidez. Automaticamente nós temos que olhar para a taxa Selic. E nós não podemos tirar o olho nunca da geopolítica e da geoeconomia. Eu sei que é um assunto chato, mas é muito interessante a gente estar ao par do valor da saca da soja, como estão os trâmites comerciais do Brasil com outros países, porque isso influencia lá na ponta. Mas isso não tem nada a ver com o Brasil negociando soja com a China ou com os Estados Unidos ou whatever. Tem a ver sim, porque isso vai influenciar lá na ponta, vai influenciar na Selic, vai influenciar no valor do imóvel, vai influenciar sobre as moedas que os bancos negociam entre si, né? O que é uma LCA, o que é uma LCI. Então tu tem que estar atento a todos os movimentos do mercado, com todos os tipos de moeda, e aí sim tu consegue ter uma previsibilidade de onde é que está a segurança, onde é que está a valorização e onde é que está a rentabilidade. E os clientes podem ter essa análise toda através de uma consultoria com você, na verdade, É uma venda consultiva, né? Uma venda consultiva. Eu diria que os bons corretores do mercado, né, estão atentos a isso. Não é só vender, né? Não é só tirar pedido. A venda consultiva é realmente se importar com o teu cliente, com o enriquecimento dele, né? Que maravilha. E aproveitando esse tema que você comentou sobre a reforma tributária, eu vi que você comentou nas suas redes sociais, se não me engano, sobre a possibilidade de fazer uma compra ainda este ano para não pegar o começo da reforma, né? Porque ela vai durar 6 anos, né? 6 anos, uhum. Então, o que você diria para esse investidor que está pensando em investir no ano que vem, ou de repente que está pensando em comprar o seu imóvel no ano que vem? O que você tem de recado para eles? Vamos lá, porque essa é muito importante, tá? Nós trouxemos a questão da reforma tributária ainda quando ela foi lançada, né? Quando saiu o texto, eu pedi de imediato um podcast para falar sobre, nós fomos os primeiros a abordar. E em um primeiro momento fomos tidos como sensacionalistas, porque nós trouxemos um texto que era extremamente sensacional, no ponto ruim. E nós trouxemos depois, alguns meses após, alguns dados sobre a atualização dessa reforma tributária. Então foi um podcast fantástico com o Diego Ferreira, que é procurador tributarista, extremo conhecimento de causa. Então, o que nós temos?
Nós temos a implementação da primeira fase da reforma tributária já no início de 2026. Então, a reforma tributária é gigantesca. Ela vai 6 anos de implementação. Então, na primeira fase, nós temos uma porcentagem de implementação, mas ela já começa a valer. E isso vem consigo, né, alguns aumentos, algumas inseguranças jurídicas. O que eu quero dizer para o investidor que está pensando em investir em 2026, significa que tu já tem esse dinheiro na conta para investir agora. Não espera. Porque a partir do ano que vem nós vamos ter alguns impostos, algumas tributações que vão fazer o valor dos imóveis subirem. O que é interessante se você compra esse ano e os imóveis vão subir, você vai pegar essa margem de valorização. Ano que vem eu consigo fazer ainda bons negócios? Sim, fazer compra de imóveis, investimentos em imóveis sempre vai ser bom. Mas se tu pode pegar numa margem antes, pega antes. Se tu tem esse valor na conta agora, pega antes da virada do ano. Nem que às vezes tu se aperta um pouquinho, vai valer muito a pena. Até porque quem mora de aluguel e depois vai querer comprar um imóvel depois, vai ficar mais difícil, porque a tendência dos aluguéis também é aumentar, né? Então, você assumir um aluguel e assumir uma parcela, de repente, de um apartamento na planta, talvez vai ficar mais difícil. Sim, tudo indica, né? Eu falo tudo indica porque nós temos algumas oscilações no mercado. Mas digamos que hoje o setor construtivo está pagando 5% sobre o imposto construtivo e vai para 27%. O setor construtivo não vai absorver isso, ele vai repassar para a ponta. O investidor que está pagando esse imóvel com a construtora, ele vai absorver ou ele vai repassar para a ponta? Ele repassa para a ponta, e isso vai inferir aonde? No valor do aluguel. Então, se você pensa em sair do aluguel, talvez no ano que vem, corre um pouquinho e tenta sair esse ano, porque vai ser melhor. Porque se teu aluguel estiver maior, como é que tu dá conta da parcela do imóvel mais uma locação? Então, aperta um pouquinho esse ano e corre que ainda dá tempo, né? Dá tempo de fazer em 2025. Cláudia, para aquelas pessoas que pensam ou têm aquele sonho, de repente, de investir, né? Ter um apartamento no litoral, seja para usar ou para só investir, o que você diria para eles em relação ao valor, né? Quanto precisa hoje para você comprar seu imóvel no litoral catarinense? Partindo do zero. Uma coisa que acontece muito é eu perguntar para o pessoal quanto tu acha que precisa ter para comprar um imóvel no litoral. 400, 500, 800 mil? Não. Para você comprar um imóvel no litoral de Santa Catarina, isso é interessante de ser um mercado financeiro que usa o metro quadrado, nós conseguimos comprar com entradas a partir de 50 mil. Em algumas negociações a gente até consegue uma gordurinha a mais, talvez até abaixo disso. Mas nós conseguimos com 50, 60 mil parcelas de R$2.000 por mês, tu já pode ter o teu imóvel no litoral, obviamente na planta. Assim como não, Cláudia, eu quero um imóvel pronto. Pronto, nós conseguimos com 250 de entrada e parcela de R$2.000 por mês, pronto, mobiliado. Só entrar, ou não precisa nem entrar, tu pode colocar no Airbnb, tu pode botar em plataformas de locação e fazer com que esse imóvel se pague sozinho e ainda sobre um valor para ti por mês, que daí nós temos a valorização do imóvel, que é um tipo de rendimento, e nós temos o rendimento real, que é quanto ele gera de dinheiro por mês. Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque geralmente o pessoal acha que precisa um valor muito alto para se tornar um investidor do nosso litoral. E dá para começar com muito menos do que as pessoas pensam. Cláudia, e o que você acha da compra de imóveis em cotas e a tokenização imobiliária? Então, isso dá bastante pano para manga, né? Eu vou dar só uma pinceladinha, Fran. A compra em cotas, ela já trouxe consigo algumas polêmicas dos que tentaram, e eu sempre digo, qual a necessidade de? Quando nós temos um mercado que financia sem precisar de cotas, não é um mercado que dependa disso, né? E a tokenização, acho que cai já numa tendência normal do mercado, que é um mercado financeiro que usa o mercado imobiliário. Mas isso dá um podcast inteiro. O que tu acha? Nós gravamos outro? Vamos fazer uma próxima, então. Já fica o convite aqui para a gente conversar novamente sobre isso e outros assuntos pertinentes. Cláudia, e se você tivesse que resumir o futuro do mercado em uma frase, qual seria? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Sempre vai ter gente reclamando da economia, da política, do investimento, sempre. E sempre vai ter gente lucrando com isso. Então, previsibilidade para que tu possa vender o lenço enquanto os outros choram. Então, muito grata, Cláudia, pelo seu tempo, por você vir até Joinville para conversar com a gente sobre, né, o litoral, um tema tão quente, né? Não só aqui em Joinville, não só na nossa região, mas no mundo inteiro, né? Está se falando do Brasil, está se falando do nosso litoral.
Muito grata. Eu que agradeço, Fran, e quero dizer, corretores que estão assistindo, valorizem o trabalho de vocês. Vocês não estão fazendo favor para ninguém. Nós estamos levando solução, nós estamos levando oportunidades para os clientes, então valorizem-se. Selecionem também os clientes de vocês. E aproveita e segue lá nas redes sociais, Cláudia Tonhaso. Pode seguir lá, também no YouTube, pode seguir o canal, sempre tem novidades. Obrigada, Fran. Obrigada a você, Cláudia.